Tu já tomou uma decisão achando que estava fazendo certo e depois percebeu que piorou tudo? The Witcher 3 é exatamente sobre isso. E hoje não quero só te mostrar um jogo. Quero te mostrar por que você não esquece ele mesmo depois de desligar o videogame. Lançado em 2015 pelo CD Projekt Red, você joga com Geralt de Rivia. Ele é um bruxo, mas não é bruxo de magia tipo mago. Ele é um caçador de monstros. Ele foi modificado desde criança para sobreviver num mundo cheio de criaturas, magia e humanos que são piores que monstros. Os bruxos são treinados, multados e vivem à margem da sociedade. As pessoas precisam deles, mas não confiam neles. Esse mundo mistura a fantasia com a realidade dura. Tem magias, tem criaturas, mas também tem guerra e preconceito. E muitas decisões difíceis o tempo todo. E o mais interessante é que mesmo sendo um mundo fantástico, os problemas são muito humanos. E é aí que o jogo começa a te pegar. O gameplay parece simples no começo, mas quando tu entende ele, as possibilidades se abrem. Você luta com uma espada, mas não é só sair apertando o botão. A esquiva é essencial, o tempo de ataque importa, posicionamento muda tudo. Se tu errar o tempo, tu apanha. O Geralt também usa sinais, que são tipo magias rápidas. Tem o Igni, que é o fogo. Tem o Quen, que é o escudo. Tem o Ward, que empurra. Tem o Irden, que prende as criaturas. E o Axe, que influencia a mente. Sem essas magias é praticamente impossível sobreviver ao jogo. O jogo também tem alquimia. Aqui é onde muita gente joga errado. A alquimia no jogo não é detalhe, é vantagem. As poções aumentam o desempenho, os óleos podem causar dano específico e as bombas podem controlar as lutas. Se tu se prepara, a luta muda completamente. The Witcher também te permite estudar as criaturas através do bestiário. Cada monstro tem sua fraqueza e o jogo te mostra isso. Se tu ignorar, vai sofrer. No jogo você pode andar a pé ou com o famoso carpeado. É um mundo vivo, cheio de segredos, contratos e eventos aleatórios. Tu sempre encontra algo, mesmo quando não tá procurando. E é isso que faz o gameplay funcionar. Não é só habilidade, é entender, se preparar, escolher. De novo, igual a vida. Esse jogo é de 2015 e mesmo assim ainda parece vivo. Mas não é sobre gráfico bonito, é sobre sensação. Por exemplo, Velen não é só feio, é triste. Terra destruída, vilas abandonadas, sobrevivência. Parece que o mundo já perdeu. Já Novigrad é vida, mas também é caos. Multidão, comércio, corrupção. Quanto mais tu olha, mais coisa errada aparece. Skellige é um respiro. Vento, mar, liberdade. Bruto, mas livre. O jogo possui um clima dinâmico, dia e noite. NPCs vivos, sons reais. O mundo não gira em volta de ti, tu que entra nele. Nem parece um cenário, parece uma memória. A história do jogo parece simples, você está procurando a Ciri. Mas não é sobre encontrar, é sobre o caminho. Tu entra em histórias que não eram tuas. Famílias quebradas, decisões difíceis, situações sem saída. E quando vê, tu já tá lá dentro. Não existe escolha certa. Aqui que o jogo muda tudo. Às vezes você ajuda e só piora. Às vezes tu ignora, alguém acaba sofrendo. Tu decide algo, depois tu tem que aguentar as consequências. E o pior, tu só entende depois. Isso mexe porque parece a vida. Quantas vezes tu já tentou acertar e não parece tão simples assim? Ele não te dá resposta, ele te dá consequências. Tem coisas nesse jogo que explicam por que ele é tão marcante. Não é só grande, é profundo, mais de 100 horas de gameplay. E dentro do jogo ainda tem um outro jogo que se chama Gwen. É um mini-jogo que virou outro jogo. Inclusive, já fiquei muito tempo jogando. Além da história principal, o jogo também possui 2 DLCs, Hearts of Stone e Blood and Wine. Tudo vem dos livros de Andrzej Sapkowski. Mas o jogo não é só tamanho, é o cuidado com cada detalhe. O que mais me marcou nesse jogo não foi só a história. Foi perceber que cada pessoa vive um The Witcher 3 diferente. Porque quando tu tá na pele do bruxo, tu decide e tu decide com o que tu é. Tem gente que vai ser mais frio, tem gente que vai tentar ajudar todo mundo, tem gente que vai agir no impulso.
E nenhuma dessas formas é completamente certa, porque no fim todas elas têm consequência. E talvez seja isso que o jogo realmente mostra. Não é só uma história, é um reflexo de quem tu é quando precisa escolher. E talvez seja por isso que mesmo depois de muitos anos, The Witcher 3 ainda surpreende. Porque não importa quantas vezes tu jogue, as decisões mudam, tu muda e o jogo muda contigo. Se você nunca jogou, jogue. Mas não jogue pra zerar, jogue pra sentir, pra viver o jogo. E se tu curte esse tipo de vídeo, fica por aqui. A gente não fala só de jogo, a gente fala sobre o que os jogos fazem com a gente.